Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã, no Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo. Efésios capítulo 1. Verso 13. E a palavra de Deus diz assim: Nele também vós, tendo crido, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos ler até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos por essa manhã, obrigado pela tua igreja, obrigado por sermos teu povo, teus filhos, reunidos diante de ti em adoração, em louvor, com gratidão, na presença do Senhor, e agora podemos também meditar na tua palavra. Pedimos que o Senhor nos fale ao coração, à mente, que o Senhor ministre as nossas vidas. O que nós mais precisamos, Pai, é a ministração do Senhor, o toque, o agir do teu Espírito Santo com liberdade, trazendo cura, trazendo vida, restauração, alegria, direção, respostas, ensino, edificação, Pai. O Senhor pode fazer tudo isso porque nós somos a tua igreja e nós estamos submissos diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, foi iniciada uma série de mensagens, mais de Cristo e menos de mim, e nessa sequência, hoje nós vamos meditar no tema da comunidade, mais de Cristo, menos de mim, a partir da vida comunitária, né? Como viver essa experiência de conhecer mais Jesus, de crescer no conhecimento dele, e irmos diminuindo na questão humana carnal, que diminua mais a nossa natureza que é carnal, egoísta, né, autocentrada, que só quer as suas coisas, né, que só pensa em si mesmo. Quanto mais conhecimento de Cristo nos é dado, nós diminuímos como pessoas pecadoras, né? Pessoas que são egoístas. Então nós vamos hoje meditar na vida de comunidade, na vida da igreja, nessa perspectiva, nessa direção, entendendo que vivendo em comunidade, com esse grupo de pessoas que o Senhor reuniu, o Senhor formou, assim nós podemos conhecer mais de Jesus a partir dessa perspectiva. A palavra de Deus, quando fala de igreja, irmãos, ela não fala de igreja como denominação, instituição religiosa, mas o Novo Testamento se refere à igreja como um grupo de pessoas que creram em Jesus, como um conjunto de pessoas que chegaram à convicção a respeito da ressurreição do Senhor. Essa é a igreja que Paulo faz referência, especialmente na carta aos Éfesos. É a igreja, povo de Deus, povo tão precioso, tão amado, que creram em Cristo, que creram com convicção na ressurreição do Senhor. Aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, Paulo usa a expressão igreja, mas nós até podemos ler, irmãos, Efésios 5, 25 a 27, a parte B do 25. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga,
nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja vem da expressão grega eclesia, que significa os que foram chamados para fora dos seus lares, para uma assembleia. Significa assembleia de cristãos reunidos para adorar a Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus usou de novo o termo eclesia para falar ali aquela expressão a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja, aqueles que foram chamados das suas casas para fora para se reunirem em adoração a Cristo. Essa é a igreja, esse é o povo, essa é a comunidade que se junta, que se reúne para caminharem com as suas vidas, lado a lado com irmãos e irmãs, se reunindo para a adoração do Cordeiro, adoração a Cristo, aquele que se entregou para resgatá-la. Cristo amou a sua igreja a tal ponto que morreu para resgatá-la, para purificá-la e para então apresentá-la a si mesmo no grande dia como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, no nosso texto principal, irmãos, de Efésios 1:13, a palavra traz aqui algumas características dessa comunidade, desse povo de Deus, alguns elementos que formam essa comunidade, que estão na base. Diferentemente de outras comunidades da sociedade, outros grupos sociais que se reúnem em clubes, em algumas grupos comunitários nos bairros, a igreja ela é um grupo de pessoas que se reúnem por motivos específicos, muito especiais, e o apóstolo Paulo trata desses motivos. Ele diz ali, Efésios 1, no verso 13, no começo ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja de Jesus ela é composta por pessoas que deram ouvidos a Cristo, deram ouvidos ao evangelho, deram ouvidos à palavra de Deus. E esse dar ouvidos, depois de ouvistes, dar ouvidos aqui é muito mais do que escutar. Significa prestar atenção, significa parar o que se estava fazendo e prestar muita atenção, considerar, até o ponto de entender. É mais do que escutar, é trazer para o coração essa compreensão da palavra de Deus que está sendo ouvida. É Deus que está falando comigo pelo Evangelho. É Jesus que está falando comigo agora. Eu estou ouvindo a bendita voz do Salvador. Agora eu paro tudo e acalmo meu coração, porque chegou a voz do Senhor em minha vida. A parábola do semeador, irmãos, no capítulo 13 de Mateus, verso 16, diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos que ouvem. Como é importante, irmãos, ouvir na nossa jornada cristã, na nossa vida de comunidade, entender que tudo começa por esse ouvir a voz de Cristo no Evangelho, ouvir a voz de Deus na sua palavra e continuar ouvindo, irmãos, a palavra do Senhor que fala ao nosso coração, agasalhando ela no nosso coração, acolhendo com atenção, com força, prestar atenção, porque acontece da mesma forma com as sementes. As sementes elas precisam ser bem agasalhadas ali pela terra, receberem água, né, para poder o grão germinar e crescer uma planta. Da mesma maneira, essa voz que chega ao nosso coração
ela precisa ser acolhida como a palavra de Deus e ali ela fazer o processo de crescimento que ela faz. Quando a semente cai na terra, numa terra preparada, ela é acolhida, ela cria raízes e ela vai dar frutos. Paulo se refere à palavra de Deus como palavra da verdade, evangelho da vossa salvação. Essa palavra da verdade, irmãos, se refere aos ensinos, aos mandamentos, aos princípios da palavra de Deus e, em especial, as verdades a respeito do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus esteve entre nós, o Deus Emanuel, que se encarnou. O Evangelho é a boa notícia de que o Deus encarnado se tornou homem para que no nosso lugar ele morresse na cruz para pagar os nossos pecados. E morto na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia e depois voltasse ao Pai com a obra concluída. Essa é a mensagem do Evangelho da nossa salvação. Os ensinamentos a respeito da obra redentora, da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, o sacrifício de Cristo. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, 23 ao 25, pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa é uma verdade que aquece o nosso coração, irmãos. É tão bom de lembrar do que ocorreu, da verdade do Evangelho que nos foi anunciado. A igreja é composta por aqueles que deram ouvidos à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, que abriram seus corações e mentes, pararam tudo e assim receberam a palavra poderosa de Deus, o Evangelho transformador. E a pergunta que nós podemos fazer é: será que nós continuamos parando para ouvir a palavra do Senhor? Aquilo que Ele continua falando ao nosso coração nesse tempo? Nós estamos acolhendo a voz de Deus na pessoa de Cristo. Ele tem planos para nós, Ele entregou a sua vida para nos resgatar e formar a sua comunidade, para que a comunidade cresça no conhecimento dEle, amadureça, e um dia seja apresentada diante dEle como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. Mas isso só é possível, irmãos, se nós continuarmos acolhendo, ouvindo com atenção, parando tudo para ouvir aquele que é mais importante, a palavra mais importante. A questão para nós, para o nosso tempo, também é essa, irmãos. Parar com a nossa pressa e o nosso corre-corre, parar com as nossas preocupações e ansiedades, desacelerar e simplificar as coisas para podermos aprender a ouvir a voz do Mestre, continuar ouvindo a voz do Mestre. Porque a questão, gente, não é se Deus está falando. A questão é se nós estamos ouvindo, né? A questão é se nós estamos fazendo a nossa parte de desacelerar, de simplificar, de nos acalmar e poder perceber aquele sopro suave do Espírito Santo quando Ele quer falar conosco, para que nós possamos crescer na comunhão com o Senhor. Então vamos parar o que nós temos feito, vamos ouvir atentamente o que Deus tem para a nossa vida, escute, receba, acolha a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação. Amém? E o texto segue e diz que, tendo nele também crido, a igreja, a comunidade do Senhor que
vive mais de Cristo e menos de si mesmo, é a igreja que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e em segundo lugar, creu, acreditou. A igreja, a comunidade do Senhor é composta por pessoas que, ao ouvirem a palavra de Deus, creram nela. Crer significa acreditar com convicção, significa confiança. A palavra de Deus ensina que nós precisamos crer em Deus e em Cristo em duas dimensões, irmãos. Primeiro, para a salvação eterna. E segundo, para o nosso cuidado diário, para o relacionamento diário com Ele. Essa é a nossa convicção de fé. Nós cremos em Cristo e a palavra diz então que nós estamos salvos eternamente, fomos perdoados, reconciliados com Deus, fomos amados, chamados por Deus e agora temos certeza, irmãos, que a nossa vida está garantida na eternidade com o Pai. Nós temos a pátria celestial, onde estaremos para sempre com Cristo. Essa é uma palavra de confiança, uma convicção que a palavra de Deus nos ensina a ter. Não titubear nessa convicção. O Senhor nos salvou, sim, Ele escreveu o meu nome no livro da vida e Ele não apaga. Amém? E assim nós estamos lá na contagem regressiva para o encontro com Jesus, não é? Vai ser glorioso. Nós temos que crer, essa fé que Paulo está falando, é o crer em Cristo para a vida eterna. Crer em toda a obra redentora que Ele realizou para garantir a nossa volta para a casa do Pai. Mas não apenas isso, irmãos. Mas também para que aqui, enquanto isso não acontecer, a gente viva em comunhão com Ele, desfrutando da companhia e do cuidado do Senhor. Isso é muito diferente, irmãos, do que uma vida religiosa, do que crer em uma série de doutrinas. Não, eu agora crio em Jesus, agora eu sou da igreja, eu sou da comunidade, e eu creio nisso, nisso e nisso. Tudo bem, mas o crer, que a palavra diz aqui, é o crer ter essa confiança de se relacionar com o Senhor, confiando no seu cuidado diariamente, sabendo que a gente não precisa ficar ansiosos, como o Luiz leu no texto, que o Senhor, basta cada dia o seu mal, e o Senhor está cuidando de nós podemos buscar a Ele em primeiro lugar, com convicção de fé no que a palavra de Deus diz. Em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela infinita graça de Deus, da qual tomamos posse mediante a fé, ao crer, com confiança firme e íntima convicção de que isso é verdade. É uma apropriação pessoal da verdade da pessoa de Cristo e da sua obra. Ouvimos e cremos, nos apropriamos, sentimos aquela convicção de fé, aquela certeza interior que iluminou todo o nosso ser e toda a nossa vida. Em Atos capítulo 4, irmãos, versículos 10 a 12, nós podemos ler esse texto? Atos 4, 10 a 12. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum... Vamos ler juntos o 12? E não há salvação...
Amém? Aqui a palavra fala da exclusividade de Cristo para a salvação, não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Nós ouvimos essa verdade da exclusividade de Jesus, não há pessoa igual, ninguém fez o que Jesus fez, Ele pagou o preço, e nós então cremos nisso como verdade absoluta, entregamos o nosso coração a Ele, cremos na ressurreição ao terceiro dia, que Ele voltou para o Pai e Ele virá buscar a sua igreja, virá em glória. Nele nós cremos e confiamos a nossa vida, o futuro, o destino que está garantido por Ele. E nós cremos nele para a nossa salvação. E aprendemos com Ele a confiar que Ele está cuidando das nossas vidas diariamente. Que Ele nos contempla com bênçãos no nosso dia a dia, nos ajudando na nossa caminhada, a seguirmos firmes na fé, no caminho da salvação, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda e sem retroceder, andando com o Senhor. E em Romanos, capítulo 4, versículo 18, traz uma passagem sobre Abraão, como ele creu. Romanos 4, 18. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Abraão, ele creu que se tornaria pai de uma multidão, que teria descendentes, como Deus havia prometido. Ele creu, e ele foi chamado, se tornou o pai da fé. Um exemplo para nós dessa confiança em Deus, no que Deus diz, no que Deus prometeu. E quando nós cremos, irmãos, quando nós cremos, as bênçãos de Deus se realizam. Quando nós acreditamos no Senhor e na Sua palavra, os milagres acontecem. Curas acontecem, a salvação ela se realiza. Deus derrama bênçãos, é por meio da fé, é desse crer. Abraão não tinha mais idade para ter filhos, mas o texto está dizendo que ele creu. Aquela convicção íntima tomou conta do seu interior, do seu coração, mente. E isso o justificou diante de Deus. E isso trouxe bênçãos para a vida dele. A nossa fé em Jesus, irmãos, na convicção do que Deus fez por nós, para garantir a nossa eternidade já começa aqui, mas é também a fé para crer nas promessas que Deus tem para nós hoje. Amém? Para as nossas famílias, para o nosso dia a dia, o nosso cuidado, o nosso crescimento, o nosso avanço, para vencer situações desafiadoras na nossa vida, na nossa história. Nós podemos crer e avançar. Devemos descansar nossa vida inteira no Senhor, hoje e eternamente, crendo em Cristo como Salvador, mas também como nosso provedor. Devemos crer, não duvidar, não sermos incrédulos. Temos o privilégio, irmãos, de poder conhecer, caminhar com aquele que jamais falha. Celebrar em comunidade, viver a nossa comunhão uns com os outros, centrados, focados naquele que jamais falha, naquele que nos salvou e naquele que está cuidando de nós. E nele nós estamos mais firmes do que os montes. Com Jesus, nós podemos caminhar firmes até o fim. Amém? E o texto continua e traz uma terceira característica da comunidade de Jesus. O verso 13 diz no final: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A igreja ela é composta por um conjunto de pessoas que receberam a pessoa e a obra do Espírito Santo como foi prometido. Jesus, antes de ser
elevado aos céus, ele deixou a promessa do Espírito Santo para os seus discípulos. Foi o último ensinamento dele. Ele diz lá em Lucas 24, né? Permanecei na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. A promessa feita por Jesus foi cumprida ali em Atos capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos discípulos, eles foram batizados, receberam o Espírito Santo, e a partir de então, irmãos, Deus veio habitar agora não apenas com o seu povo, mas no seu povo. Deus presente em nós, habitando o seu coração e o meu. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar as nossas vidas. O apóstolo Pedro fala que o Senhor está edificando uma construção. Cada um de nós são esses tijolos vivos, pedras vivas do santuário de Deus. O Senhor habita em nós e está formando a partir de nós uma comunidade de pessoas onde Ele habita. E isso fala, irmãos, de relacionamento próximo, íntimo, Deus presente em mim, tão perto, em nós, dentro de nós, o Deus que tem prioridade, irmãos, que prioriza o relacionamento, chamou-nos para se relacionar com Ele. Porque o entendimento é muito simples, na verdade, irmãos. O que garante a vida cristã é essa comunhão com Deus diária pelo Espírito Santo. Amém? E ele quer mostrar isso para nós, quando Paulo está dizendo ali que a comunidade dos salvos foi selada pelo Espírito Santo, é habitada pelo Espírito Santo, é para mostrar, olha, vocês têm a garantia agora de que Deus está aí habitando em vós, para vocês se relacionarem, termos comunhão com Deus, o Deus vivo habita em nós. E isso é maravilhoso, irmãos, não é verdade? É algo glorioso. Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, que nos ensina que nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. Deus colocou o selo, ninguém consegue abrir esse selo a não ser Deus, que é o destinatário. A nossa vida está guardada pelo Senhor, selada pelo Espírito Santo, porque nós somos propriedade exclusiva dEle, e Ele nos quer tão perto de si, para ter relacionamento conosco. E o Espírito Santo está trabalhando a nossa vida o tempo todo, nos lembrando da leitura da palavra, nos lembrando do tempo devocional, nos lembrando que a gente tem que desacelerar um pouco para orar, falar com o Pai, nos lembrando que nós temos que nos reunir como igreja, vir para estar juntos com o seu povo, para adorar juntos ao Cordeiro. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai trabalhando, mexendo com a gente. São coisas do Espírito Santo, incômodos que ele provoca, ele produz. E ele chama, e ele nos atrai para a presença dele, né? Ele está sempre nos chamando, e ele quer mostrar que sua igreja tem uma missão de ter uma mensagem para anunciar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, irmãos. A presença de Deus, do Espírito na nossa vida, tem um propósito de nos fazermos suas testemunhas. Essa presença, esse poder do Espírito que vive em nós, a vida abundante que o Senhor nos deu, é para que a gente possa cumprir uma missão. A igreja recebeu um encargo, irmãos, recebeu uma tarefa de ser testemunha da presença de Deus no mundo hoje. De dizer para as pessoas, olha, Deus está vivo sim, está presente hoje.
Jesus está entre nós, o Deus vivo e verdadeiro está aqui e está dizendo isso, e está fazendo essa obra de salvação, de libertação, de cura, de vida nova, de novos começos, de uma vida melhor, de esperança, de reconciliação e restauração. Nós recebemos a presença e o poder do Espírito Santo, irmãos, para termos uma vida abundante de comunhão com o Pai e uma vida intensa de testemunho da nossa fé no mundo. Para fazer uma alegoria, um exemplo aqui, irmãos, imagine se nós ganhássemos hoje um iPhone de última geração. Imagina. E qual que é o último iPhone que tem mesmo? É o 14? Imagina se o Pro. Imagina se a gente ganhasse aqui o iPhone 15 já. Fosse feito o iPhone lá sob encomenda só para essa comunidade aqui. E a gente usasse ele na semana só para fazer ligação e receber ligação. Imagina que desperdício, não é verdade? Usar ele só para mandar, nem WhatsApp, mandar mensagem de texto só. Imagina que absurdo. Não é um absurdo, irmãos? Ao invés de usufruir de um computador de mão poderosíssimo, potente, que faz tudo, inteligente, a gente usar o mínimo do recurso dele, que é fazer ligação e receber e mandar mensagem de texto. Muitas vezes, gente, a nossa vida espiritual, de habitação do Espírito Santo de Deus, de comunidade habitada pelo Espírito Santo de Deus, é mais ou menos isso. Nós temos o iPhone de Deus, temos o poder de Deus, a presença, o melhor de Deus, todos os recursos de Deus. E vivemos ali como se a gente tivesse 10% só da graça dele. Na verdade, o que a gente precisa é tomar consciência e crer, e viver, e buscar viver com aquela palavra que o pastor Edson abordou nas séries. Abordamos aqui a palavra ousadia, né? Que o Espírito Santo nos dê essa graça nesse tempo, amém? Que a gente possa viver isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém.